Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós queremos ler a partir do versículo 46. Queridos, o tema da palavra de hoje é o clamor de Bartimeu. Eu quero compartilhar com vocês. Essa semana eu fui convidado para estar pregando com os irmãos da Igreja Brasil para Cristo. E eu preguei essa mensagem lá. E eu quero pregar ela aqui para vocês. Não porque eu sou preguiçoso, mas porque eu acredito que essa mensagem ela é pontual para os dias que nós estamos vivendo. Essa mensagem é pontual para nós nos dias de hoje. E eu creio, queridos, que quando nós abrimos a nossa Bíblia e quando nós lemos com fé, nós cremos que o Senhor é um Deus que pode realizar milagres e maravilhas. Ele é um Deus que pode mudar realidades. Eu quero meditar com vocês e que nós possamos aprender um pouquinho sobre o que Jesus tem a nos ensinar com esse clamor. Capítulo 10 de Marcos, versículo 46, a palavra de Deus diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus por essa palavra, querido. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós pedimos a Ti pelo Espírito de revelação, de sabedoria, de pleno conhecimento da Tua vontade, da Tua palavra sobre as nossas vidas. Pai, a minha oração é que a Tua palavra, ela venha com o Teu filtro, Espírito Santo, que a Tua palavra, ela venha da maneira como o Senhor deseja, que não seja eu, Senhor, aquele que vai acrescentar algo naquilo que o Senhor não disse, e que também não seja eu aquele que vai tirar aquilo que o Senhor disse. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, palavra viva, verdadeira e eficaz. Cremos que o Senhor fez e cremos que o Senhor fará. Por isso, Pai, que essa semente se encontre, Pai, nessa noite, corações receptivos, sementes que vão frutificar, que vão florescer e que vão dar vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Nós queremos fazer uma breve exposição daquilo que Jesus quis ensinar. Como eu já falei, nós estamos falando sobre a história da cura de um cego chamado Bartimeu. Mas essa história ela não começa exatamente nesse ponto que nós estamos lendo. Se você olhar o primeiro versículo, a parte A do versículo 46, você pode colocar o versículo 46, Cleves, por favor? A parte A do versículo, a palavra de Deus diz assim, Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó. Se você quiser deixar aqui, pode deixar, tá? Então chegaram a Jericó. Queridos, se você receber uma mensagem de uma pessoa que você não costuma conversar, e essa primeira mensagem, ela começar com então chegaram a Jericó, você iria entender alguma coisa dessa mensagem? A gente geralmente começa com oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite.
Então chegaram a Jericó, não seria a melhor forma de nós começarmos uma mensagem, sim ou não? Por quê, queridos? Porque a história ela não começa no versículo 46. A grande questão, meus irmãos, é que aqui nós vemos Jesus quase ao final do seu ministério, quase ao final da sua jornada de 3 anos, tentando ensinar os seus discípulos a como ser um verdadeiro filho de Deus, a como caminhar como ele caminhou e possivelmente aquilo que eles deveriam ensinar ao final disso. Então, Jesus ele estava em Cesareia de Filipe e ele precisava descer a Jerusalém. Ele precisava ir até lá porque ele já sabia o que iria acontecer com ele. Ele sabia que lá em Jerusalém ele seria traído, que lá em Jerusalém ele seria julgado, ele seria crucificado, morto, e ele avisava os discípulos. Há uma vez que eu falei aqui com vocês, que ele sempre avisava os discípulos, olha, eu vou ter que morrer, eu vou ser traído, vão bater em mim, vão zombar de mim, mas é necessário que essas coisas aconteçam. E nós vemos diversas vezes na palavra, os discípulos não entendendo aquilo que Jesus está ensinando. Ele falava mais de uma vez aquilo que deveria acontecer. E aqui nós vemos Jesus, já na sua fase final do seu ministério. E ele precisava ir até Jerusalém, capital. E no meio do caminho, ele passa em Jericó. E o evangelho de Marcos, ele é um evangelho muito dinâmico. As coisas acontecem muito rápido, muito rápido, muito rápido. Mas antes disso, nós vemos, queridos, aquilo que Jesus quer ensinar aos discípulos. Se você ler comigo, não precisa abrir, mas a palavra de Deus, ela tem do versículo 35, do capítulo 10, até o versículo 44, Jesus ensinando Tiago e João. E o que Jesus estava ensinando a Tiago e João? Eles estavam chegando em Jericó, e aí Tiago e João chamam Jesus de canto, e falam assim, Jesus, nós queremos te pedir uma coisa. Tem algo errado em pedir algo para Jesus? Não, depende. Nós queremos te pedir algo. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu, o que vocês querem que eu faça para vocês? Nós acabamos de ler algo parecido, né? Mas guarda essa informação. Jesus perguntou a Tiago e a João, o que vocês querem que eu faça para vocês? E aí o versículo 36 vai nos dizer, 37, vai dizer a resposta de Tiago e de João. A palavra diz assim, quando o Senhor se assentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra e ao seu lado, um à sua direita, outro à sua esquerda. Agora mais uma vez eu pergunto para vocês, tem algo errado em pedir algo para Jesus? Não, queridos, mas Jesus, ele sonda a motivação do nosso coração. Jesus deu uma oportunidade de ouro para Tiago e para João. E sabe o que na verdade eles queriam? Eles queriam poder, eles queriam fama, eles queriam governo, eles queriam autoridade. E a resposta de Jesus é aquilo que nós vamos ver nos versículos seguintes. Ele fala, isso não vai depender de mim. Se um vai se assentar à minha direita, se um vai se assentar à minha esquerda, isso depende do meu Pai, não depende de mim. E sabe, aqui Jesus vai começar a ensinar. Por que Tiago e João queriam isso? Ora, Jesus viria para governar, Jesus seria o rei, Jesus vai assumir o seu trono. Mas Tiago e João acharam que o trono seria assumido à força, como se fosse um golpe militar, que Jesus iria tomar o seu trono à força, iria se estabelecer à força, e Tiago e João estavam tendo esse entendimento errado, e vendo que Jesus estaria prestes a assumir um trono à força, ora, se ele vai assumir um trono, eu quero estar à sua destra, eu quero estar à sua esquerda. E Jesus ele quis ensinar Tiago e João que
na verdade, nem mesmo filho do homem veio para ser servido. Mas finaliza o versículo 45 dizendo que ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Essa é a introdução para a história do cego Bartimeu. Jesus estava dando uma lição, que se você quer ser o primeiro, você vai ter que ser o último. De que você tem que servir a todos os irmãos, amar a todos os irmãos. E sabe, queridos, essa é a primeira lição que nós temos que entender, a motivação do nosso coração. Jesus, Ele é galardoador, Ele nos dá aquilo que nós pedimos, mas o que é que nós estamos pedindo? Lugares de honra? Lugares de visibilidade? Ou será que nós estamos com o nosso coração contrito e quebrantado para aquilo que o Senhor tem a nos abençoar? E aí, a próxima lição que nós aprendemos, ela vai estar na parte B do próprio versículo 46. Quem era essa pessoa que foi curada, que recebeu um milagre de Jesus? A palavra de Deus vai nos dizer que ele era um mendigo, cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Assim diz, né? Parte B lá, né? Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Queridos, o evangelista Marcos, ele teve esse cuidado de colocar ali o nome desse mendigo que foi curado. Ele não teve esse cuidado todas as horas, mas aqui ele quis colocar o nome da pessoa que recebeu o milagre de Jesus. Quem era essa pessoa? O nome dele era Bartimeu. Mas sabe o que significa Bartimeu? Bar, filho. Timeu era o seu pai. Na verdade, meus irmãos, muitas vezes nós queremos protagonismo. Nós queremos ser o centro da atenção. Nós construímos ministérios, mas para que eu seja glorificado. Nós talvez servimos de alguma forma, mas para eu ganhar o aplauso. Porque eu sou o centro da vontade de Deus. Isso é pregado muitas vezes, mas nós não somos o centro da vontade de Deus. Mas nós é quem precisamos estar, por questão de sobrevivência, no centro da vontade de Deus. Então, em aramaico, Bartimeu, ele simplesmente significa filho de Timeu. Será que eu e você não nos contentamos em sermos simplesmente chamados de filhos de Deus? Quem é o seu pai? Será que nós estamos contentados, contentes, felizes em sermos simplesmente e nada mais do que sermos chamados de filhos de Timeu, de filhos de Deus? Ou estamos buscando coroas, visibilidade? O Senhor nos ensina através disso, que sejamos nós chamados assim, sem que seja o nosso nome ou o nosso título. Aquele cego era alguém sem valor à sociedade, o seu nome era apenas uma identificação familiar e social de quem ele era. A sua condição era de ser pedinte a vida inteira, em virtude de ser cego. E essa na época era uma das deficiências mais terríveis da antiguidade. E até ela era considerada por muitos como uma maldição de Deus. E sabe, a palavra de Deus nos diz que Bartimeu, ele não nasceu cego. Por quê? Porque quando ele vai pedir o seu milagre para Jesus, ele fala que eu torne a ver. Então, muito provavelmente ele nasceu enxergando e ele perdeu a sua vista. Alguns dizem que era por causa da poeira que as pessoas acabavam ficando cegos. Mas ele era um pedinte. E queridos, no meio de tantas mensagens triunfalistas, em que nós temos impérios e tudo mais, eu gostaria de te lembrar que Jesus, Ele nos chama a sermos como Bartimeu. Nós, sem Jesus, somos mendigos.
Nós sem Jesus não temos absolutamente nada. Nós sem Jesus não conseguimos ter o nosso próprio sustento. O pão de cada dia não vem de nós, o pão de cada dia vem dele, é dele. O Pai é o nosso dono, o Pai é o nosso Criador, o Pai é o nosso sustentador. E muitas vezes nós nos achegamos a Jesus com tanta arrogância, como se nós tivéssemos o direito de sustentar essa posição. Mas a grande verdade é que Jesus nos ensina a sermos como Bartimeu. E quando eu digo isso, eu não quero dizer de forma literal, queridos. Não quero dizer que a partir de agora nós temos que nos desfazer de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e temos que começar a ficar na beira da calçada pedindo dinheiro a pessoas. Mas nós queremos entender isso, que isso nos dá uma lição para a nossa vida interior. Quando a palavra de Deus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, queridos, o que significa sermos pobres de espírito? Não é nós termos a nossa conta bancária vazia, mas é nós reconhecermos que a nossa conta estando cheia, a nossa conta estando vazia, a nossa situação é miserável sem o Senhor. O rico e o pobre, todos estão na mesma, todos são pecadores, todos foram destituídos da glória de Deus, e nós somos como miseráveis, nós somos como mendigos, nós somos cegos, nós somos nus, nós não temos qualidade alguma sem Jesus. Nós não somos nada sem Ele. E o que mais chama a atenção nesse texto também é aonde estava Bartimeu. Nós ainda estamos em um versículo, mas a parte C do versículo nos diz que Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Bartimeu, queridos, ele estava fora do fluxo normal de todas as coisas. Sabe, é como se Jesus estivesse passando na Avenida Vicente Machado. E Jesus não está passando na calçada. Jesus, ele está passando na rua. Não são os carros que estão ocupando a Avenida Vicente Machado, mas Jesus estava passando por ali. E com ele estavam muitas outras pessoas. Com ele estavam os seus discípulos, com ele estavam a multidão. E sabe, queridos, essa era a situação de Bartimeu antes de conhecer Jesus pessoalmente. Ele é uma representação muito fiel de quem somos nós sem o Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos querendo construir a nossa história, tentando identificar o nosso propósito. Hoje é moda falar assim, qual é o seu propósito, a sua identidade. Mas se nós estamos construindo a nossa identidade à beira do caminho, nós estamos fora do fluxo do sobrenatural, aonde Jesus está no centro, e Ele é aquele que transforma realidades. Embora aquele cego ele fosse criado conforme a imagem, conforme a semelhança de Deus, assim como nós, ele foi criado pelo mesmo Deus que criou a mim e criou a você. Ele ainda estava vivendo muito aquém daquilo que Deus espera e daquilo que Deus planejou na eternidade. Queridos, nós fomos concebidos em pecado. A palavra de Deus nos diz isso. E nós, muitas vezes achamos que nós vamos conseguir fazer as coisas sem Ele, mas não vamos. E muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos frequentando cultos e cultos e cultos, mas nós ainda não vemos realidades do reino nas nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que nós somos embaixadores do reino. Ser embaixador de um reino é como se você fosse um representante. Você representa o reino. Quais são as realidades de um reino vindouro? Se você olha para a sua vida e você olha para a Bíblia, naquilo que é realidade,
de um reino vindouro. Como nós estamos e qual é a realidade? O Senhor, Ele quer dia a dia nos transformar o nosso coração, a nossa mentalidade, os nossos lábios, aonde nós estamos pisando, aonde nós estamos tocando, porque de glória em glória nós estamos sendo transformados, e de glória em glória nós viveremos realidades ainda maiores, mas não porque nós merecemos, mas sim porque Ele deseja que assim seja. Ele olhou aos discípulos, e essa palavra chegou até nós, e que nos diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer aquilo que Jesus ensinou. E uma vez, queridos, que nós estamos debaixo dessa graça, vivendo a vontade de Deus, nós vamos começar a experimentar coisas maiores não para nós. Toda vez, eu preciso tomar muito cuidado com isso, porque alguns falam sobre a prosperidade de uma forma totalmente equivocada, mas também nós não podemos ir para um outro extremo. Eu não sei se você tem percebido nos últimos anos, mas extremos não são bons, ok? Extremos não são bons. Então, nós precisamos olhar para as Escrituras e sim, entender que existem realidades espirituais que o mundo não pode explicar. Mas quando nós dizemos isso, lembre-se sempre daquilo que Tiago e João pediu. E aquilo que eles pediram com motivações erradas, não pôde ser atendido. Mas Jesus atendeu a um cego, a um pobre pecador, assim como eu e assim como você. Sem Cristo nós somos miseráveis, vulneráveis. Sem Cristo e sem sermos alcançados pela sua graça, nós viveremos por toda a nossa existência sobre a terra, sempre à margem do caminho. Nós sempre vamos estar alheios e fora daquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Contudo, queridos, o que Bartimeu não fez foi ficar acomodado à sua miséria. Dallas Willard, ele vai falar que esforço não é o contrário de mérito. Queridos, o fato de nós nos esforçarmos, assim como Bartimeu, vemos um esforço na vida de Bartimeu, mas isso não significa que por ele ter se esforçado para ter a atenção de Jesus, não significa que foi ele que mereceu. Porque se nós merecemos alguma coisa, já não é de graça, ok? Se eu mereço alguma coisa, não foi a graça que me alcançou, eu alcancei a graça. Mas queridos, nós precisamos entender que existe um esforço da nossa parte. Jesus, Ele está passando pelo caminho, e como que eu e você podemos reagir a isso? Será que eu e você não nos esforçaríamos, assim como Bartimeu? E então nós vemos a primeira coisa que Bartimeu fez ao ouvir que Jesus estava se aproximando dele. Bartimeu clamou por socorro. Repita comigo: Bartimeu clamou por socorro, para a única pessoa que poderia atendê-lo, para a única pessoa que poderia livrá-lo daquela situação. Meus irmãos, imagina um cego, o que deveria ser um cego, mas não vivendo assim em 2023, com ciência moderna, com tecnologias, não, imagina um cego, vivendo há mais de 2000 anos atrás. O que era ser um cego há mais de 2000 anos atrás? Ele não tinha expectativa nenhuma que medicina iria alcançá-lo. Ele não tinha expectativa nenhuma que alguma pessoa iria se compadecer dele. Ele não tinha expectativa alguma de que alguém iria chegar para ele com toda aquela atenção em Jesus e falar: ei, cego, mendigo Bartimeu, vamos, eu te dou a minha mão. Não havia nenhuma expectativa, mas ao ouvir que Jesus estava se aproximando dele, a primeira coisa que Bartimeu fez, ele clamou ousadamente ao Senhor. Repita comigo: clamar ousadamente
Queridos, nós precisamos entender que o nosso clamor, ele é ouvido. Isso não é apenas externo, sabe, irmãos? Não é apenas você gritar, 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 mas aqui no teu interior ainda não foi transformado. Você aqui ainda por dentro não entendeu. Mas como Bartimeu, nós aprendemos essa lição de clamar ousadamente. Mas tudo está me dizendo que não me interessa. Eu já li sobre um cego desenganado, que não tinha nada, que estava à beira do caminho, que não tinha nem nome. E eu já li sobre ele, e ele clamou ousadamente, nada era favorável para ele. E querido, se nós esperamos que o tempo fique favorável para nós, nunca vai acontecer. Se nós esperamos, não, peraí, eu vou esperar isso acontecer, depois eu vou esperar isso acontecer, daí é a vontade de Deus. Queridos, existem momentos que, como um cego, que eu e você somos sem Jesus, nós precisamos clamar, sermos ousados no nosso clamor. Não interessa se está chovendo, se está sol, se você está pobre, se você está rico, se você está bem, se você está doente, se não está. Nós precisamos entender que não são as circunstâncias que ditam o nosso clamor. O que importa é a quem nós estamos clamando. Versículo 47, Clevers, por favor. Aqui nós vemos o que a multidão via de Jesus. E em contraponto nós vemos aquilo que Bartimeu viu de Jesus. A palavra de Deus diz ali no versículo 47. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Queridos, Bartimeu, ele clamou a Jesus, o filho de Davi. Enquanto que a multidão estava vendo Jesus, o Nazareno. Mas Brian, não está escrito aqui que a multidão disse que era Jesus o Nazareno? Eu sei que não. Clever, se você pode ir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 36, você não precisa abrir, tá? Lucas 18, 36. E o 37 nós vamos ler. Então diz assim: ao ouvir o barulho da multidão. Aqui, queridos, só para vocês entenderem, é o mesmo contexto, tá? Só mudamos o evangelho, mas a história continua sendo de Bartimeu. Quem que estava fazendo o barulho? A multidão que passava. Perguntou o que estava acontecendo. A quem Bartimeu perguntou o que estava acontecendo? Multidão. E o versículo 37. Disseram-lhe, quem que disse? Multidão. Que Jesus de Nazaré estava passando por ali. A multidão avisou Bartimeu de que Jesus estava passando. Que Jesus que estava passando? De Nazaré. Existe algum problema da multidão falar que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali? Não necessariamente. Mas implicitamente, queridos, nós temos um problema. Por quê? Nazaré foi o lugar de onde Jesus veio. Está tudo certo, é como se chamasse o Brian de Ponta Grossa. E você da cidade que você nasceu. Tem problema? Não tem. Mas, qual era o contexto de Nazaré? Jesus veio de um contexto extremamente escasso. E Natanael foi um daqueles que, ao ouvir sobre Jesus, ele falou: Nazaré? Mas pode vir algo bom de Nazaré? Natanael disse isso. E muitas pessoas, queridos, tratavam e chamavam as pessoas muitas vezes dessa forma, com desdém. Então, aquela multidão que estava seguindo Jesus, eles estavam seguindo o filho do José e da Maria. Eles estavam seguindo um profeta aí, um curandeiro que faz milagres. Mas quem Bartimeu clamou? A quem Bartimeu clamou? Bartimeu, ele não
clamou: Jesus de Nazaré, tenha compaixão de mim. O clamor de Bartimeu foi: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que nós entendemos com isso? Porque isso faz diferença, queridos? Porque o fato de Bartimeu ter enxergado Jesus como o filho de Davi, ele reconheceu a messianidade de Jesus, ele reconheceu que aquele era o Cristo, aquele ao qual Deus em Gênesis 3 disse que haveria de pisar a cabeça da serpente, aquele que os profetas profetizaram e chamaram: eis que virá da raiz de Davi, aquele que libertará o povo. E Bartimeu, que não caminhou com Jesus por 3 anos, Bartimeu que não estava seguindo Jesus à beira do caminho, realizando milagres, a graça de Jesus encontrou Bartimeu, e ele clamou com fé e com certeza. Não é um simples nazareno, não é um simples filho de José e Maria, é Jesus, o Filho de Deus. Era ele, ele está passando por aqui, Jesus, filho de Davi. E sim, pode vir algo bom de Nazaré, o nosso bom pastor, o nosso Salvador, o nosso Messias, o filho de Davi, de lá ele veio. E a multidão não reconheceu, mesmo estando perto. Queridos, mesmo nós estando num ativismo religioso, podemos estar não reconhecendo, não tendo a revelação, não tendo ainda sido alcançados pela graça de reconhecer quem Ele é. Sabe influencer digital? Sei lá, tem 1 milhão de seguidores, tem tudo em dose dupla, né? Não sei quantos mil seguidores que vocês têm aí. Mas a pergunta que não quer calar: os seguidores, eles acham que te conhecem tudo, né? Conhecem o que você gosta de comer, como você gosta de se vestir, que hora que você acorda, que hora que você deita. Não são todos assim, né? Mas em sua maioria, né? Agora, se nós perguntarmos, por exemplo, para a Aruane e para a Rayana: vocês conhecem todos os seus seguidores? Não. E nem conseguiria, né? Sabe, queridos, nós precisamos entender que assim como esse exemplo de nós seguirmos pessoas, mas as pessoas não nos conhecerem, a palavra de Deus vai nos ensinar no Sermão do Monte, lá no finalzinho, que nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, herdará o reino. E nesse dia, Jesus olhará para eles e falará: eu não os conheço. Porque, queridos, não é sobre saber todos os dogmas, não é sobre saber a tradição, não é sobre ter uma Bíblia decorada. O que Jesus deseja de nós é que nós sejamos conhecidos dEle. Irmãos, Jesus não quer seguidor, Jesus quer amigos. São os amigos. O influenciador digital, ele só conhece os amigos, mas os seguidores não conhece. E será que nós somos conhecidos, somos amigos de Jesus? Somos conhecidos por Ele? Mesmo cego, Bartimeu viu com os olhos espirituais aquilo que a multidão não viu. Enquanto a multidão chamava pelo Nazareno, ele chamava pelo filho de Davi. Enquanto Tiago e João buscavam por reconhecimento de si mesmos, Tiago e João, eles queriam ser exaltados. Bartimeu exaltou ao filho de Davi e reconheceu ao filho de Davi. Jesus também nos mostra que o cego Bartimeu estava enxergando melhor que os discípulos, que estavam há 3 anos caminhando próximos de Jesus. O clamor de Bartimeu, ele foi um clamor ousado. Imagine você no lugar de Bartimeu. Você consegue ouvir os rumores de um grande mestre que estava chegando na cidade, e que por onde ele passava, ele curava enfermos. Como ele reagiria? Não é comportado, não é educado, é desesperado. E se Jesus estivesse aqui,
Ah, mas Jesus está aqui. Se a presença manifesta de Jesus estivesse aqui, e as pessoas, os enfermos, os doentes, eles soubessem que a presença de Jesus repousa sobre a eterna aliança. Meus irmãos, vocês estão preparados para a bagunça que será os nossos cultos? Porque se a presença que cura está aqui neste lugar, os povos, Ponta Grossa e todos os moradores virão aqui. E nós vamos precisar nos acostumar a não ter um culto comportadinho. Como você reagiria, ou como você reage, porque isso já aconteceu, se um bêbado entra aqui e começa a bagunçar a ordem do culto, e o pastor está pregando e o bêbado fala nada com nada, e às vezes nós nos incomodamos, essa pessoa está atrapalhando a ordem do culto. Mas e se for uma pessoa desesperada por Jesus, sabendo que Ele é a fonte da cura, da salvação, que liberta? Como seria o clamor dele? E como seria a nossa reação para esse irmão, para essa pessoa que entraria por lá? Seríamos nós como a multidão que olharia para ele e falar: cala, o pastor está falando, seja educado, não atrapalhe? Ou seríamos nós aquele que falaria: vem cá, participa junto, que ele está aqui? Não foi aquilo que a multidão fez. Nessas circunstâncias, o que o cego poderia fazer? Não havia ninguém para levá-lo até Jesus. A única coisa que Bartimeu foi capaz de fazer, dentro das suas limitações, foi clamar com toda a sua força, com toda a intensidade, por Jesus, pelo filho de Davi. E aí o versículo 48 do capítulo 10, lá em Marcos, nós vemos a reação da multidão. A multidão olhou para ele, e a palavra de Deus diz assim: muitos lhe diziam aos brados: cale-se, fica quieto. Então a segunda coisa, queridos, que nós aprendemos com Bartimeu, é que assim que ele recebeu resistência, ele clamou persistentemente ao Senhor. Nós vamos encontrar resistências na nossa vida cristã. Nós vamos encontrar resistências, nós vamos encontrar adversidades, mas com Bartimeu, aquilo que Jesus nos ensina é de sermos persistentes. O texto nos diz que quando ele começou a gritar para chamar a atenção de Jesus, muitos tentaram calá-lo. Talvez ele realmente estivesse atrapalhando as outras pessoas, mas ele persistiu, ele persistiu, ele persistiu. Queridos, Bartimeu gritou uma vez, e Jesus não deu atenção a ele. E se fosse nós, eu vou clamar uma vez, Jesus, vou te dar uma chance. Ai, que arrogância, pobres de nós, né? Eu vou clamar, se o Senhor não resolver, eu resolvo. Pobres de nós, que queremos resolver as coisas por nós mesmos. Mas Jesus não deu atenção para Bartimeu na primeira. E ele sofreu adversidades, pressão, repreensão. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que ele gritava ainda mais alto. E ali nós podemos ver na parte B do versículo 48. Ele, porém, gritava ainda mais alto. Queridos, além de clamar a Jesus, Bartimeu também foi persistente. Repita comigo: persistente em seu clamor. Há um teólogo, queridos, que ele disse certa vez que o reino dos céus não é para os bem-intencionados, mas para os desesperados. Desesperados, sim, o reino dos céus é para os desesperados. Eu não sei se você já passou por alguma situação que os teus filhos, ou que algum ente querido precisa urgentemente de ajuda. Você olha para a primeira pessoa que está na sua frente, e como que é a intensidade desse clamor? É um clamor comportado. Olá, se você vai ligar, sei lá, para o SAMU, para uma emergência. Olá, boa tarde, tudo bem? Pois é, eu estou com uma emergência aqui. Não, você é desesperado.
Por favor, ajuda meu filho, ajuda minha mãe, meu pai, ajuda, eu preciso de ajuda, manda alguém o mais rápido possível. Sim ou não? Jesus nos chama a sermos desesperados, assim como Bartimeu foi desesperado. Todos nós temos situações adversas. Eu sei que você entrou aqui com problemas, eu sei que você entrou aqui com situações que precisam urgentemente da intervenção divina, ou a sua vida está maravilhosa 100%, não tem problema nenhum. Eu acredito que não. E você está no lugar certo, talvez à beira do caminho, talvez pelo caminho, mas você está no lugar certo, porque Jesus, Ele está passando por aqui. Como vai ser o nosso clamor? Qual é o seu grau de desespero, que lhe faz reconhecer que Jesus é a única solução de todas as coisas? Qual é o seu grau de desespero? Desista de tentar sozinho. Desista de tentar pelo braço, pela tua força, pela tua habilidade. Eu vou conseguir. Sendo que você está deixando por último aquilo que você deveria fazer por primeiro. Antes de reagir, nós entregamos todo o nosso fardo ao Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que estáis sobrecarregados, e Jesus os aliviará. O alívio está nele, a resposta está nele. Por que continuar tentando? Por que tentar resolver pela tua força? Ixi, não deu, agora vou ter que orar. Se é assim, você não está desesperado como Bartimeu estava. E a minha oração é que você não precise permanecer quebrando a sua cabeça, tentando resolver pela tua força, mas se lembre que você é filho de um Deus que é doador e sustentador de toda a sua vida. Curar alguém é troco de bala para Jesus. Mudar a sua situação financeira é troco de bala para Jesus. Resolver qualquer situação é fácil, porque o mesmo Deus que criou tudo em 7 dias, Ele é o seu Pai. E a palavra de Deus nos diz que aquele que pede, recebe. Jesus, Ele olha para os seus discípulos e Ele fala assim: até vocês que são maus, vocês sabem dar bons presentes aos seus filhos, quem dirá eu? Quem dirá o Pai, que é bondoso, que é misericordioso, que é rico em bondade? Ele dará a todo aquele que pedir. Então bata, e a porta lhe será aberta. Peça e receberá. Mas queridos, desista de ficar insistindo pela tua força. Não, eu e você precisamos de uma intervenção divina, e não de uma nova ideia brilhante que talvez você aprendeu no YouTube. Nós precisamos em primeiro lugar de intervenção. E aí talvez o como, seremos nós sendo guiados pelo meio do caminho. Sim, a nossa jornada cristã, ela é recheada de momentos difíceis. Sim, ela é recheada de aflições e de tribulações. Mas o Senhor nos alivia o fardo, e Ele nos diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Deus que venceu a morte, ninguém mais venceu a morte. O nosso último inimigo foi vencido por Ele na cruz, e Ele olha para mim e para você, e Ele fala: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E vocês estão sendo, como é que eu posso falar? Vou mudar a frase. Jesus, Ele é o nosso intercessor. Jesus, nesse momento, a palavra de Deus diz que Jesus intercede por mim e por você. Irmão, a gente às vezes fica buscando oração de pastor. Amém. Mas quer intercessor melhor do que Jesus? Jesus, Ele intercede por mim e por você. E diante desse cenário, nós temos duas atitudes a serem tomadas. Ou nós podemos tomar a decisão de desistir, ou nós somos ousados e persistentes. A ousadia e a persistência não são méritos, não é mérito, mas porque diante de nós está alguém que nos leva a sermos ousados e persistentes.
Queridos, Bartimeu ele não tinha recursos de informação, de buscar saber quem era Jesus. Jesus o chamou. Jesus disse a Bartimeu, colocou no coração dele uma esperança, uma fé, uma convicção. Então isso não foi um mérito. Clamar ousadamente, clamar persistentemente, não foi um mérito de Bartimeu. E assim ele o fez. A nossa ousadia é porque nós sabemos que só Jesus pode dar a solução à nossa situação. Jesus e ninguém mais é a força que nos faz dobrar os nossos joelhos, clamar a Jesus ousadamente, persistentemente, mesmo em meio às adversidades. E aí, queridos, o versículo 49, a parte B do versículo 49, nós vemos a resposta de um clamor. Jesus se volta para trás, olha em direção ao Bartimeu e fala: falem para ele vir aqui. Ah, queridos, que privilégio é sermos chamados para estar na presença do nosso Salvador. E por mais que houvessem as tribulações passageiras, Jesus falou: falem para ele vir aqui. Nem os discípulos, queridos, que estavam pedindo por um cargo no reino, nem a numerosa multidão fizeram Jesus parar e dizer: fale para ele vir aqui. Jesus respondeu naquela hora ao clamor ousado e persistente de um simples e marginalizado cego de Jericó. Jesus deu para Bartimeu a atenção que ele não havia dado para mais ninguém no capítulo 10. Volte na sua casa e leia todo o capítulo 10 de Marcos. A atenção exclusiva de Jesus e a resposta pronta de Jesus foi apenas para Bartimeu. O homem rico não teve sucesso na sua conversa com Jesus, os discípulos não tiveram, a multidão não teve essa atenção, mas Bartimeu teve. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele não é um Deus que se esquece de nenhuma de nossas orações. E na sua providência, Jesus, o filho de Davi, Ele sempre está pronto para nos dizer: vem aqui. Talvez você está sentindo no seu coração uma convicção, uma fé singela, de que Jesus está falando: filho, vem aqui, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. E é nos momentos de maior dificuldade que Jesus quer ter encontros transformadores, encontros renovadores com cada um de nós. Meu irmão, se você está desesperado, esse é um bom dia para você ter um encontro com Jesus. Porque para aquele que não está desesperado, não está encontrando a sua fé, a sua única resposta, a sua única expectativa no filho de Davi. Mas Bartimeu teve. E aí, nós já estamos caminhando para o final. O versículo 50 e 51. Nós podemos ver duas coisas, aprender duas lições. A primeira delas é que nós vemos que Bartimeu, ele jogou a sua capa para o lado. E a segunda lição nesses versículos, nós vemos a resposta de Jesus. A pergunta, na verdade, né? O que você quer que eu lhe faça? Queridos, se tem uma pessoa que não tinha quase nada na vida, era o tal do Bartimeu. Ele não tinha nem nome. O nome dele era ser chamado como filho do pai dele. Mas a única coisa, repita comigo, a única coisa que ele tinha, ele deixou para trás. A única capa, que era a capa que o protegia do sol escaldante, a única capa que o protegia do frio da noite, a única capa que o caracterizava como um mendigo, e por isso ele teria a possibilidade de receber o seu sustento das pessoas que passavam pelo caminho.
a única possibilidade dele viver naturalmente era a sua capa. Mas Bartimeu desistiu de viver pela sua força. Bartimeu desistiu de viver pelo seu mérito, e aquilo que ele tinha, ele largou. E a palavra de Deus diz que ele largou a sua capa, ele jogou a sua capa para o lado. Então Bartimeu, além de ter clamado ousadamente, persistentemente, nós vemos que ele clamou com confiança. Repita comigo: clamou confiantemente. Deixa eu te perguntar, se você não tivesse certeza que Jesus iria estender as mãos para te pegar no ar, e você está voando a 100 metros de altura, crianças, não façam isso em casa, você se jogaria? Você se jogaria de 100 metros de altura, sem paraquedas, sem certeza que naturalmente você seria salvo? Crianças, não façam isso em casa. Mas você ouviu Jesus te chamar, você se jogaria ou não se jogaria? Era a única coisa que Bartimeu tinha. Ele clamou, mas ele não clamou duvidando. Se é para se jogar nos braços de Jesus, eu vou me jogar largando tudo que eu tenho, eu vou me jogar deixando tudo para trás, eu vou me jogar sem duvidar. Bartimeu não duvidou. Você acha que um cego largar a capa, ia ter um encontro com Jesus, e aí Jesus ia falar assim: não vou poder te atender não? Imagina o cego voltando para procurar a capa, que trabalho que ia ser, né? Mas ele tinha certeza que aquela capa não seria mais necessária. Bartimeu já havia sido curado ali? Não, mas ele teve uma certeza. Quando Jesus chamou, Jesus não falou: venha que eu vou te curar, só falou assim: fala para ele vir aqui. Jesus não prometeu a cura, mas como de um salto, a Bíblia fala que ele se levantou, lançou a sua capa, e com confiança, ele se achegou a Jesus. Com confiança. E é claro, queridos, Jesus ele não é uma pessoa ingênua, ok? Ele era manso, ele era humilde, mas Jesus não era ingênuo. Por que vocês acham que Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? A gente consegue perceber um cego vindo na nossa direção, sim ou não? Hoje em dia, provavelmente vai estar com uma bengala. Então, se vem um cego na tua direção, você vai perguntar para ele, sendo você a fonte do poder e da... Não, você já sabe. Mas, queridos, nesse sentido, a pergunta de Jesus, ela não foi ingênua. Jesus perguntou de propósito, com a finalidade de comprovar que aquele cego acreditava mesmo que Jesus podia lhe fazer um milagre. Muitas vezes nós achamos óbvio que nós precisamos de uma intervenção divina, e nós não abrimos a nossa boca para dizer o óbvio. Jesus, ele não é ingênuo, mas ele quer que você fale aquilo que para você é óbvio. Ele quer que você fale para ele, para que ele testifique que você está confiando e acreditando que ele é a única resposta para os seus problemas, para as suas adversidades. Então nós vemos que a fé de Bartimeu agradou o coração de Jesus, e Jesus atendeu o pedido dele. E aqui nós podemos nos lembra da pergunta que Jesus fez para Tiago e João? A mesma pergunta que Jesus fez para Tiago e para João: o que você quer que eu lhe faça? Ele faz a pergunta novamente. A pergunta é a mesma: Bartimeu, o que você quer que eu lhe faça? Mas aquilo que os discípulos de 3 anos de caminhada não conseguiram responder, Bartimeu agradou o coração de Jesus. Bartimeu encontrou em Jesus a única fonte de alegria, de vida. Queridos, não foi um rei que conseguiu a atenção de Jesus. Jesus não está preocupado com o teu currículo. Jesus não está preocupado com as suas qualificações. Jesus não está preocupado com o teu sobrenome, com o cargo que você ocupa, com quanto você ganha. Jesus não está preocupado com isso. Mas Ele está preocupado se diante dele
estão aqueles que se reconhecem como cegos, miseráveis, nus, abandonados por todos, esperando dele a única resposta, mediante a sua fé. Bartimeu, ele teve sim uma fé singela, mas foi uma fé suficientemente eficaz. Uma fé eficaz. Pode ser pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, tem problema, mas ela precisa ser eficaz. Aquele cego teve sua vida transformada por meio de um milagre realizado por Jesus. E para nós finalizarmos, querido, o maior milagre, ouça bem, o maior milagre nesse ensinamento de Jesus não foi curar um cego. O versículo 52 vai nos dizer que a sua fé te curou. Jesus respondeu ao cego: a sua fé te curou. A NVT diz curou, né? Mas eu prefiro, nesse sentido, algumas traduções que falam: vá, a sua fé te salvou. Bartimeu não teve apenas os seus olhos naturais abertos. Bartimeu teve os seus olhos espirituais abertos. Bartimeu não foi apenas curado naturalmente. Bartimeu, ele foi perdoado dos seus pecados. A palavra de Deus nos diz aqui o que é usado é o verbo sozo, que significa literalmente salvo. Bartimeu, ele foi salvo. A tua fé te salvou. Essa é o ponto mais alto da história. Bartimeu, ele saiu curado não apenas da sua cegueira física. A restauração das vistas dele é apenas um milagre secundário. A cura de Bartimeu foi apenas um detalhe. Meus irmãos, não duvidem. Jesus, ele é todo poderoso, todo poderoso. Mateus capítulo 28, antes de Jesus dar a grande comissão aos discípulos, ele fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ei, nós fomos salvos por aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. O que ele espera é encontrar pessoas pedindo aquilo que o Senhor deseja ouvir, com a motivação correta, com a motivação certa. O maior milagre foi a salvação de Bartimeu. E aí, a parte B do versículo 52, nós vemos o que aconteceu com Bartimeu. A intervenção divina, meus irmãos, não veio simplesmente para Bartimeu ficar colecionando um milagre a mais. Ai, meu milagre, olha o meu milagre, fui curado das minhas vistas, estou enxergando, ai, o meu milagre. Mas a palavra de Deus diz, na parte B do versículo 52, que Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. E aqui nós vemos duas coisas, queridos. A resposta de que Bartimeu, ele não ficou mais ali, ele não ficou mais pedindo esmolas, mas a partir daquele momento, ele seguiu Jesus. E aonde ele seguiu Jesus? Aquele cego, aquele mendigo que antes estava à beira do caminho, aquele cego, aquele mendigo que antes estava fora do fluxo das realidades espirituais, é chamado para caminhar no caminho onde os milagres acontecem, no caminho onde as realidades espirituais acontecem, no caminho onde o reino dos céus está operando, no caminho de Jesus. Ele também está caminhando, ele também está fazendo, aprendendo e querendo e desejando ser como Jesus é. Jesus não depende da nossa fé para fazer qualquer obra. Ele não depende da nossa fé, mas às vezes Ele faz questão de confirmar se o que nós temos dentro de nós são expectativas ou é uma fé plena.
O que é que você tem dentro do seu coração? Uma expectativa de que talvez Jesus Nazareno pode fazer alguma coisa? Ou você tem uma plena fé que Jesus, o filho de Davi, ele está aqui neste lugar e ele pode intervir soberanamente, sobrenaturalmente na sua causa, na sua adversidade, na sua situação? Qual é o nível do seu clamor? Qual é o nível do seu desespero? Pode ser uma fé pequena, porém que seja uma fé eficaz, uma fé que nos faz chegar ao trono da graça, um presente dado por Deus, para que nós possamos experimentar da graça, que é muito maior do que bênçãos, mas Ele toca e muda as nossas realidades. Todo milagre que Jesus faz, aponta para algo muito maior do que o próprio milagre. Queridos, o Jesus, Ele pode tocar e fazer um milagre hoje, nesse lugar, mas o milagre é só o começo, é só a beira do caminho, é só a ponta. Jesus está chamando aqueles que estão dispostos a segui-lo, a ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinar, primeiro buscar ser mais parecido com Jesus, e ensinar. O objetivo de todos os milagres de Jesus é que Deus seja glorificado por meio da salvação e da santificação dos seus filhos. Coloque-se de pé, querido. Vamos juntos clamar ao Senhor. Vamos juntos aplicar